Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Tenha Renda, o canal do MEI. Na semana passada eu trouxe aqui uma live falando a respeito das 10 regras que podem fazer com que você seja obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda pessoa física nesse ano de 2024. Só, gente, que esse é um assunto tão importante que eu faço questão de trazer novamente uma explicação mais detalhada, principalmente com relação à regra de ganho de capital e também para quem investe em ações na Bolsa de Valores. Por favor, já descarrega o dedo aí no like, deixa o seu joinha registrado para a gente, se inscreve no canal e também ativa as notificações clicando no sininho. Beleza? Então, vamos começar aqui a nossa explicação de hoje. Então vamos começar a nossa explicação pela regra do ganho de capital. E pessoal, eu sei perfeitamente, que muitas pessoas nem fazem ideia do que é um ganho de capital, Afinal de contas, a Receita sempre utiliza um linguajar aí completamente diferente, completamente fora ali da realidade do nosso cotidiano. Mas, felizmente, eu estou aqui para explicar isso para vocês da melhor forma possível, pelo menos tentar fazer isso. Ganho de capital, gente, é nada mais, nada menos do que o lucro que você obteve na operação de uma venda. Exemplo, comprei esse mouse aqui por R$100 e vendi por 110, logo eu tive aqui um ganho de capital no valor de R$10, que é o lucro na operação dessa venda. E pessoal, o que acontece? O que está dificultando o entendimento aí nessa regra em relação aos anos anteriores? Sempre, gente, desde que eu entendo por gente, não faz muito tempo não, mas já tem aí um tempinho bom, existe um limite mínimo, existe um limite de isenção, ou pelo menos existia, no valor de R$35 mil, porque senão ia ficar um negócio muito louco, Ia infernizar a vida das pessoas, gente? Desculpa aí o linguajar, mas essa que é a verdade. Já pensou? Você vender um mouse, nesse exemplo que eu acabei de citar para vocês aqui, e ser obrigado a pagar imposto sobre uma venda tão pequena, sobre um lucro aí tão insignificante, ia ser um negócio meio louco. Então, para isso, criaram ali um limite mínimo. E esse ano a Receita Federal meio que deixou entender que não existe mais esse limite de isenção. Mas, no meu entendimento, gente, existe sim. Isso porque nós temos a Lei 9.250, como vocês estão vendo agora aqui, e ela, gente, como dita no artigo 22, não foi revogada. Eu acabei de tirar esse trechinho que vocês estão vendo aqui, pessoal, e não consta lá que esse artigo foi revogado. Aqui cita claramente que fica isento de imposto de renda, ganho de capital oferido na alienação de bens, direitos de pequeno valor, cujo preço unitário de alienação no mês, tá, gente? Essa regra aqui, ela vale para um mês, Se dentro ali de um determinado mês você vender até R$35 mil, ainda que haja lucro, você fica isento de imposto. No mês seguinte, esse limite renova. Então, como dito aqui, o artigo 22 da Lei 9.250, existe sim um limite de isenção de R$20 mil, que daqui a pouco a gente vai explicar para vocês na alienação de ações negociadas na Bolsa de Valores, depois eu explico esse detalhe aqui, e de R$35 mil para os demais casos. Então, como o artigo 22 da dita lei não foi revogado, gente, mesmo a Receita não tendo destacado que há esse limite de isenção, pode ter certeza que ele ainda prevalece, Caso contrário, eles teriam que revogar isso aqui e lá no programa GCAP 2024 não poderia vir a opção de isenção. E eu também consultei o programa e lá, gente, consta ainda a possibilidade de você usufruir aí desse limite de isenção na regra do ganho de capital. Então, concluindo, a regra de ganho de capital, gente, só vai te tornar obrigado a apresentar o IRPF 2024
se lá no ano de 2023, em algum determinado mês, você realizou operações de venda dos seus bens e direitos com valor superior a R$35 mil e também com lucro, né? Porque se o valor for maior de 35 mil, mas não teve lucro nessa venda, aí você não é obrigado a apresentar o IRPF. E aí, para finalizar aqui, gente, um último detalhe, tá? Quando acontece isso, né, além de você ser obrigado a apresentar o IRPF, no mês seguinte, né, até o final dele, você precisa pagar 15% de imposto sobre a operação dessa venda. Exemplo, comprei um carro por 40 mil e vendi por 45, eu tive um lucro de 5 mil, né, um ganho de capital de 5 mil reais. Sobre esses 5 mil, eu tenho que pagar 15% de imposto e ainda eu fico obrigado, no ano seguinte, né, a apresentar a declaração de imposto de renda de exercício 2024, ano calendário 2023. Agora vamos ver uma outra regra que também está deixando as pessoas confusas por falta, né, gente, de uma explicação mais detalhada por parte da Receita Federal. Vamos falar aqui agora das operações realizadas na Bolsa de Valores. E o que acontece, pessoal? Até uns 2 anos atrás, o simples fato de você comprar uma ação já te tornava obrigado a declarar o IRPF. E aí eles criaram no ano passado ou atrasado, agora eu não me lembro, mas vamos focar aqui, né, em 2024, a Receita trouxe a informação de que apenas quem vendeu ali no ano de 2023 até 40 mil reais, seja de ações, seja de fundos imobiliários ou qualquer outra coisa, gente, vendeu no ano 40 mil reais, isso te torna obrigado a apresentar o IRPF esse ano. Ou qualquer operação com incidência de imposto. Então nós temos 2 condições aqui, pessoal. Se no ano de 2023, aqui esses 40 mil, tá, galera? É referente ao ano todo. Se nesse período, 1º de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, você realizar um total de vendas no valor de 40 mil reais, isso te torna obrigado a declarar o IRPF, independente se teve lucro, se teve prejuízo, não importa. Se você vendeu no ano um valor superior a 40 mil, você é obrigado a apresentar o IRPF 2024. Agora, se porventura você não vendeu esse total de 40 mil, mas realizou qualquer operação que seja, gente, com incidência de imposto, aí isso também te torna obrigado a apresentar o IRPF. E aí, gente, fica um negócio completamente sem sentido. Eu acho que para essa segunda condição aqui, também tinha que existir um limite mínimo. Porque olha só para vocês verem que loucura, né? Olha só que regra mais imbecil, mais idiota, gente. Acompanha aqui o meu raciocínio e depois comenta se você concorda ou não. Olha só, se porventura, né, em determinado mês ali de 2023, eu fui e comprei um fundo imobiliário por R$100 e vendi por 101, eu tive um lucro de apenas R$1 nessa operação de venda. E esse, gente, R$1 vai fazer eu ser obrigado a declarar imposto de renda. Olha só para vocês verem que absurdo. Ah, Marlon, mas não existe um limite ali de 20 mil, né, para venda? Se eu vender ações até 20 mil reais, eu não fico isento de imposto? Sim, gente. Se você vender ações, como dita a Lei 9.250, né? Lembra que eu falei para vocês que ia comentar, né, agora há pouco a respeito da isenção dos 20 mil? Ela só vale, gente, para venda de ações. Se você vender fundo imobiliário, ETF, BDR e tiver lucro na operação dessa venda, independente do valor desse lucro, isso por si só já te torna obrigado a apresentar o IRPF nesse ano de 2024. E agora, galera, vamos ver as próximas regras, né? Vou falar aqui rapidinho para vocês as demais regras que também podem te tornar obrigado a apresentar o IRPF nesse ano de 2024. E vamos falar dos seus rendimentos, né, dos valores que você ganha aí
anualmente, gente. Esse ano ficou decidido pela Receita Federal que quem teve rendimentos tributáveis cuja soma foi superior a R$ 30.639,90, isso lá no ano de 2023, é obrigado a apresentar o IRPF. Para os rendimentos isentos e não tributáveis, o valor é R$ 200 mil. Rendimentos tributados exclusivamente na fonte, R$ 200 mil. Rendimentos de atividade rural, R$ 153.199,50. Ah, Marlon, o que é um rendimento tributável? O que é um rendimento isento? Por que existe essa diferença aí da atividade rural para os demais? Pessoal, o nosso canal tem um vídeo onde eu explico isso com mais detalhes. Eu vou estar deixando o link de uma playlist, né, com vários vídeos sobre o imposto de renda no final dessa videoaula aqui que eu estou gravando para vocês. Então, fica comigo aí até o final. Se tiver qualquer dúvida, eu garanto que lá nessa playlist você vai conseguir encontrar uma resposta a essa dúvida. Vamos continuar aqui, né? Eu queria só dar mais ênfase àquelas duas primeiras regras ali, gente, que eu expliquei, e vou apenas, né, dar uma passada aqui por cima das demais, porque o nosso canal, né, já trouxe, né, na semana passada mesmo uma live mais detalhada. Continuando aqui, pessoal, agora vamos ver a regra dos bens e direitos. Se você, gente, possuir um conjunto de bens e direitos, casa, moto, investimento, imóvel rural, apartamento, né, todo o conjunto dos seus bens e direitos, você vai pegar, somar cada um deles. Se o resultado, gente, for maior que R$ 800 mil, isso também te torna obrigado a apresentar o IRPF. Temos também uma regra aqui bem incomum, né? Porque não é um negócio que acontece aí com, pelo menos a maioria de vocês que está me assistindo, acredito eu, que é o fato de você se tornar residente no Brasil ali em qualquer mês do ano de 2023, né? As regras do imposto de renda de 2024 sempre são baseadas no ano de 2023, no ano anterior. Então, como eu dizia, né, se em qualquer mês do ano passado você passou a condição de residente no Brasil e se manteve nessa condição até 31/12/2023, isso também te torna obrigado a apresentar a declaração. E temos também, vamos ver a próxima regra aqui, isenção, né? Uma regra aqui que se trata de um benefício, pessoal. Quando você vende um imóvel residencial com o intuito de comprar outro imóvel residencial no prazo de até 6 meses, você fica isento daquele imposto, né, do ganho de capital de 15%, só que você precisa declarar o IRPF se isso acontecer. Vocês devem lembrar, né, agora há pouco que eu expliquei a respeito da regra do ganho de capital, né, que quando você vende ali algum dos seus bens, você precisa pagar 15% de imposto sobre o lucro. Já numa situação, gente, onde você está vendendo um imóvel residencial e a intenção é comprar outro imóvel residencial dentro de um prazo de até 6 meses, ainda que haja lucro, né? Por exemplo, comprei uma casa por 100 mil, vendi por 300, tive um lucro de 200 mil reais, né, gente? Um lucro bem significativo, né? 200 mil, olha só para vocês verem, se eu fosse pagar 15%, gente, desse valor, eu ia pagar 30 mil reais de imposto de renda. Só que existe uma lei, né, que me garante a isenção se eu estiver nas condições que eu apresentei aqui para vocês. Só que o fato, né, de eu me beneficiar dessa regra me torna obrigado a apresentar o IRPF. Eu vou ter que fazer a declaração, mas não vou pagar nenhum imposto. E agora vamos para a próxima regra, que é voltada à atividade rural, gente. Se porventura você tem produção rural e em algum determinado ano ali anterior você decidiu compensar os prejuízos, né, da atividade rural, isso também te torna obrigado a apresentar o IRPF. Vale lembrar que pode ser referente, né, a compensação desse prejuízo pode ser referente ao ano de 2023 ou demais anos calendários anteriores.
E agora eu acho que acabou, né? Deixa eu ver se tem mais alguma regra aqui para a gente ver. Não temos, né? Vamos só aqui finalizar falando a respeito do prazo que você tem para apresentar o IRPF, né? Se porventura você se enquadrou em alguma dessas regras que eu apresentei aqui. Vale lembrar, gente, que você não precisa se enquadrar em todas. Caiu em apenas uma delas, você já é obrigado a apresentar o imposto de renda. E o prazo para você fazer isso começa no dia 15 de março e termina no dia 31/5. O prazo para você colocar sua declaração em débito automático é até dia 10 de maio, né? Se você fizer a declaração até nessa data, pode colocar ela em débito automático para realizar ali o pagamento das cotas de imposto de renda. E quem descumprir esse prazo, gente, pode ser multado, vai ser multado, né? Num valor mínimo de R$ 165,74, sendo que o máximo dessa multa pode chegar a 20% sobre o valor do imposto devido. E aí, como sempre, a gente deixa o melhor para o final, né, galera? Vamos falar da restituição, né? Você que tem imposto para ser restituído vai começar a receber de acordo, né, com a ordem de entrega, né? Quanto mais rápido você entregar a sua declaração, mais preferência aqui na fila de restituição você vai ter, né? Lembrando que também tem outros detalhes, né? Outros quesitos, né? Vamos dizer assim, que fazem com que a pessoa tenha preferência no recebimento da restituição. O primeiro lote sai no dia 31/5 e os demais, conforme vocês estão vendo aqui na tela. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo aqui tenha sido útil para você de alguma forma. Se ficou com qualquer dúvida, pode utilizar aí, gente, o campo de comentários à vontade, a gente vai te responder o mais rápido possível. Agora, se você quer uma resposta rápida mesmo, eu recomendo você acessar essas playlists que eu estou deixando aí na tela. Um grande abraço, fiquem todos na santa paz de Deus e tchau, galera!